Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor. Antes de abrirmos a palavra de Deus, suplicamos mais uma vez a presença do Espírito Santo em oração. Pai nosso que estás nos céus, louvamos o teu nome, porque temos um Salvador que é o nosso irmão Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo Salvador que o Senhor nos deu. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu para nos reunirmos à tua mesa, para recebermos a tua bênção. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento ao estudarmos sobre o dia do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se bem que exista um debate religioso mundial entre o sábado e o domingo, entre o dia do sol e o dia do Senhor, nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, reconhecemos o sábado, o sétimo dia da semana da criação, como sendo o verdadeiro dia do Senhor, o sinal e o selo do Deus vivo, estabelecido antes do pecado, lá no Jardim do Éden. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Aqui lemos: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Queridos, para Deus criar a terra, levou uma semana de 7 dias. Para Deus recriar a nova terra e o novo céu, será que ele levaria uma semana de 7.000 anos? Pense nisso. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versos 11, 8 a 11. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Existe uma razão? Existe. E Deus dá a razão. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Deus criou a terra em 6 dias. E a terra descansou no sétimo dia. Este é um mandamento do Senhor. Será que este é só um mandamento do Senhor ou também uma profecia? De que Deus criará a nova terra e o novo céu, ao findar a semana de 7.000 anos de pecado nesta terra. Pense nisso. Isaías capítulo 58, versos 13 a 14. Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, o dia do Senhor, o sábado do Deus vivo. Não há dúvida de que o dia do Senhor é o sétimo dia da semana. O selo do Deus vivo. E continua: se honrares ao sábado, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, palavras próprias, então você vai se deleitar no Senhor e você vai cavalgar sobre as alturas da terra e será sustentado com a herança do pai Jacó. Porque a boca do Senhor falou. O dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. O sábado, o sinal de Deus, o selo do Deus vivo. No livro Primeiros Escritos, página 85, nós lemos: vi que o santo sábado é, e será, o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. E que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus. Amém? Por isso estamos aqui. Porque é o fator que une o coração dos filhos de Deus
a esse Deus querido. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Deus tem filhos e filhas que estão espalhados pelo mundo todo, por todas as igrejas, que não guardam o sábado. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. Não rejeitaram. Aliás, nunca receberam a luz. Não haviam rejeitado a luz. E ao início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente, uma missão dada a Deus para você. Para proclamar o sábado mais amplamente no tempo da angústia que se aproxima. Para que os filhos de Deus que estão espalhados por toda a face da terra e por todas as igrejas, que não rejeitaram a luz, mas que ainda não receberam a luz, a recebam. Ainda lemos no livro O Grande Conflito, página 605. O sábado será a pedra de toque da lealdade. O muro separatório, que vai fazer divisão entre o povo de Deus, que serve a Deus e guarda os seus mandamentos, e o povo que serve e obedece aos mandamentos dos homens. O sábado será a grande pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade, especialmente controvertido. Não existe guerra e briga em torno do primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto, sétimo mandamento. Todos estão plenamente de acordo. O ponto controvertido é o quê? O quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado. Este é o ponto controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Aproximamo-nos rapidamente deste dia e desta hora, irmãos, quando o mundo estará dividido entre os que têm o selo do Deus vivo e os que têm o selo da besta. O que mais a Bíblia fala sobre o dia do Senhor? Será que a Bíblia só fala que o dia do Senhor é o sábado, sétimo dia da semana da criação? Vamos analisar alguns textos que falam sobre o dia do Senhor com outro sentido. Que falam do dia do Senhor como sendo uma profecia, não somente como o sétimo dia da semana. Abra sua Bíblia em Isaías 13, 9. Isaías capítulo 13, verso 9. Medite nesse texto. Isaías capítulo 13 e o verso 9. Eis que o dia do Senhor vem. Então este sábado ainda não veio. Existe um sábado que guardamos semanalmente. Mas existe um sábado que ainda não veio. Lá no livro de Hebreus diz, se não existisse um repouso, eu não falaria dele. Mas existe ainda o quê? Um repouso. Existe ainda um sábado por vir. Por vir. Vem o dia do Senhor. O dia do Senhor é qual? O sábado. Mas aqui não está falando do sábado, sétimo dia da semana, está falando do sábado milenial. Do sábado que é inaugurado com a volta de nosso querido Salvador, Jesus Cristo. É o dia do Senhor também. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Joel capítulo 2, verso 31. Joel capítulo 2 e o verso 31. Quando fala do dia do Senhor, e o dia do Senhor sempre é o sábado. Mas às vezes é o sábado, sétimo dia da semana. E às vezes é o sábado milenial. Quando a terra vai descansar por 1000 anos. No sétimo milênio. Joel capítulo 2, verso 31. Abra sua Bíblia e vamos ler. Joel capítulo 2 e o verso 31. Aqui lemos sobre o quê? Sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor vem. Milhares e milhões estão no vale da indecisão. Mas o dia do Senhor vem. Capítulo 2, verso 31. O sol se converterá em trevas. Diz aí. E a lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Existe o dia do Senhor, o santo sábado, semanalmente. Mas existe o grande dia do Senhor, que é o grande sábado milenial, que vai ser inaugurado com a volta de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ainda lemos no capítulo 3, verso 14.
multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Existe um sábado para se guardar cada semana. Mas existe um repouso que ainda está por vir. Quando os salvos no céu por 1000 anos se assentarão com Jesus Cristo. E a terra ficará em descanso milenial. Desolada e vazia. Ainda lemos em Malaquias capítulo 4 e o verso 1. Malaquias capítulo 4 e o verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação. O dia, o grande dia do Senhor é salvação para os filhos de Deus, é destruição para os ímpios e é descanso para a terra. Queridos, em todos os textos que nós lemos, aparece aqui uma profecia que aponta para a volta de Jesus e a destruição dos ímpios. Será que o 7º dia da semana da criação, inicial, o sábado, além de ser o verdadeiro selo do Deus vivo, contém também nele uma preciosa profecia que vai se cumprir na volta de Jesus, que será seguida pelos 1000 anos de Apocalipse 20? Guilherme Miller, vocês já conhecem esse nome. Guilherme Miller, cria que o dia do Senhor, sua pergunta, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus dizia, essa era a crença de Ellen White. Essa era a crença do pastoreador. O dia do juízo. Tudo quer dizer a mesma coisa. Dia, falando, pais da igreja cristã. Antes de existir a igreja católica. Antes da apostasia. Os pais da igreja, Justino Marte, ano 100 a 165. Lembram que a apostasia surgiu quando? No 4º século. Depois do ano 300. Nesse tempo ainda não existia o quê? A apostasia da igreja. A igreja estava pura. O que Justino Mártir acreditava? Ele fazia um comentário em cima de 2 Pedro 3,8, que acabamos de ler. Declarou, o dia do Senhor é como 1000 anos. O dia do Senhor se referindo à volta de Jesus. Irineu, outro pai da igreja, que viveu de 130 até 202. O que ele escreveu? Pois o dia do Senhor é como 1000 anos, e em 6 dias todas as coisas foram acabadas. É evidente, portanto, que o fim virá no final dos 6.000 anos. J.N. Andrews, Ellen White, Guilherme Miller, eles não tiraram a doutrina da semana de 7.000 anos do nada. Eles tiraram da Bíblia e dos pais da igreja. Hipólito morreu no ano 236. O que ele escreveu? Pois o sábado é o tipo e símbolo do futuro reino dos santos. Quando eles reinarão com Cristo, quando ele descer do céu. Como João diz no Apocalipse. Pois um dia com o Senhor é como 1000 anos. Desde que em 6 dias Deus criou todas as coisas, segue-se então que os 6.000 anos precisam ser cumpridos. Hipólito. Queridos, agora vamos ver as referências que Ellen White faz só no livro Grande Conflito. Só no livro Grande Conflito, as referências que ela faz à semana dos 7.000 anos. Comentando Jeremias, capítulo 25, Ellen White diz, 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Esse é o capítulo 41 do grande conflito. O capítulo 41 intitula-se, será desolada a terra. Está falando do milênio. Está falando da prisão de Satanás, dos salvos no céu. Esse é o capítulo 41 do grande conflito. E o que ela diz ali? 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O grande conflito não vai durar mais do que 6.000 anos. Porque Jesus vai voltar. Não sabemos o dia e a hora. Mas não existe mais tempo. O tempo está expirando. Vai ser por volta de algum tempo, nesta geração, não sabemos o dia e a hora. Mas o Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade da sua lei que fora conculcada, fora pisada e destruída. Chegado é o tempo. Que tempo? Chegado é o tempo de Deus
trazer a sua vingança sobre aqueles que destruíram a sua lei. Que tempo é esse? O milênio de Apocalipse 20, que é o 7º milênio. Ninguém pode discutir que estamos iniciando o 7º milênio da história da Terra. Só os evolucionistas é que não creem nisso. Mas os cristãos não são evolucionistas. Os cristãos creem que antes de Jesus existiram 4.000 anos. E depois de Jesus estamos já em 2003. Estamos iniciando o 7º milênio. Na página 659, durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus. E ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Quando? Quando se completaram os 6.000 anos. Próximo, página 660. Tudo do grande conflito. Ela faz mais de 75 referências. Mas só do grande conflito encontramos estas. Durante 1000 anos, Satanás vagueará de um lugar para o outro na terra desolada, para contemplar os resultados da sua rebelião contra a lei de Deus. Na mesma página que ela fala dos 6.000 anos da história do pecado, ela diz, durante 1000 anos, Satanás vai vaguear na terra, para contemplar a desgraça que ele provocou. Ela liga os 1000 anos de Apocalipse 20 com os 6.000 anos da existência do pecado na terra. Ela liga no mesmo capítulo 41 do grande conflito. Durante este tempo, os seus sofrimentos serão intensos. 1000 anos aqui, Satanás preso nessa terra desolada, não vão ser anos de alegria para ele. Serão tempos do quê? Sofrimentos intensos. Desde a sua queda, a sua vida de incessante atividade, ele era muito busy. Desde que ele trouxe o pecado para esse mundo, ele está muito busy, muito ocupado. Não tem tempo para refletir. Diz Ellen White, desde a sua queda, a sua vida de incessante atividade baniu a reflexão. Agora, porém, está ele despojado do seu poder e entregue a si mesmo para contemplar a parte que desempenhou na desgraça deste mundo. Página 673. Durante 6.000 anos, Satanás efetuou a sua vontade, enchendo a terra da miséria e causando pesar por todo o universo. Não mais do que 6.000 anos, irmãos. 6.000 anos. Queridos, Deus trabalha em ciclos de 7. Assim como a terça parte na Bíblia identifica Satanás, Satanás é o anjo da terça parte. Trouxe a terça parte dos anjos do céu. E ele não consegue trabalhar de outro termo. Terça parte no Apocalipse identifica Satanás, mas o 7 identifica Deus. Deus trabalha em ciclos de 7. 7 dias da semana da criação. 7 dias antes do dilúvio, os animais vieram e entraram na arca. 7 dias Noé e sua família ficaram dentro da arca antes de começar a chover. 7 pares de cada animal limpo entraram dentro da arca. 7 anos de fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome. 7 vezes Elias orou antes de chover. 7 vezes Naamã mergulhou no Jordão para ser curado. 7 dias marcharam ao redor de Jericó e no 7º dia deram 7 voltas. 7 anos durou a loucura de Nabucodonosor, ficou comendo grama como os animais. Deus trabalha em ciclos de 7. 70 vezes 7 foi o tempo separado para os judeus. 490. 70 vezes 7. 7 vezes os sacerdotes espargiam sangue dos sacrifícios. Até 70 vezes 7, disse Jesus a Pedro, você deverá perdoar ao seu irmão. 7 diáconos foram escolhidos para a igreja. Deus estabeleceu a história da igreja cristã em 7 capítulos, chamados de 7 igrejas. 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 pragas, 7 festas sagradas, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos, 7 festas sagradas. Jesus vai voltar na última festa, que é a 7ª festa, a festa da colheita. A 7ª igreja, igreja de Laodiceia. Estamos vivendo na 7ª igreja, igreja de Laodiceia. A 7ª praga, Jesus volta por ocasião da 7ª praga para dar início ao 7º milênio. Inicia então com a volta de Jesus e a prisão de Satanás. E o sábado milenial de descanso da terra, quando os salvos reinarão no céu com Jesus. Amém e amém, irmãos. Essa é a mensagem de Deus. A 7ª festa, a festa da colheita. A festa de 7 dias. A última festa
que ainda não se cumpriu, a festa das colheitas. É uma festa de quantos dias? 7 dias. Quando Jesus voltar para fazer a colheita do trigo e queimar o joio. Esta é uma festa de 7 dias. Ellen White diz que por 7 dias estaremos subindo em direção ao céu. Vamos ler. Vamos ler comigo, leiam comigo. As sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144 mil clamaram, aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante foram transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Todos nós entramos na nuvem, amém? E estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas e com a sua própria destra, sua mão, as colocou sobre a nossa cabeça. Aleluia e aleluia, irmãos. Vamos ascender ao céu numa viagem espacial de 7 dias, que é a 7ª festa, no início do 7º milênio. Queridos irmãos, Jesus Cristo virá e não tardará. Termino lendo Hebreus. Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, o capítulo 10 e o verso 37. Hebreus 10, verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele voltar atrás, a minha alma não vai ter prazer nele. Amém? Você não é aquele que volta para trás. Você é aquele que fica firme olhando para Jesus Cristo. Porque o que há de vir, virá. E não tardará. Um pouquinho mais de tempo. Não sabemos se 2 ou 3 ou 4 ou 5, não sabemos quantos anos. Mas um pouquinho mais de tempo. E o que Deus prometeu, virá. O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus envolvam você. Amém? Amém.